chupetão, né? Mas tá bom, me sinto uma chupeta. Tá. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ver depois, ouvir a gente depois. Está começando aqui mais um episódio do nosso podcast Café com Low Carb. E hoje a gente vai falar sobre o que, Isadora? Jejum. Jejum intermitente. Na verdade a gente vai falar de jejum de uma maneira geral, né? Então Porque... eu errei, não é sobre isso. É outro assunto no podcast. Vamos definir a pauta aqui agora, no meio do caminho. Não, vamos falar sobre o jejum de uma maneira geral e da modalidade sobre o jejum intermitente, que eu acredito que tenha mais modalidades. Tá, a primeira pergunta é, o que é o jejum? Parar de comer. Pronto, Excelente resposta. Não, vamos lá. O jejum é uma estratégia que pode ser utilizada no emagrecimento e que também é utilizada em algumas religiões, como a gente está agora, por exemplo, nesse mês de abril, a gente está no período do Ramadã, o pessoal que, né, árabes aí, que usam isso dentro da própria religião. Então, você se abstém de comer para fazer com que o corpo utilize as próprias fontes de energia. Entendi. E como você acha que o jejum melhor se encaixa na vida das pessoas? Por exemplo, eu sou uma pessoa aleatória que acordei hoje e falei assim, vou fazer jejum. Eu posso ficar, 48 horas sem comer? Bebo água? O que eu faço? Não funciona desse jeito. Primeira coisa, a função do jejum é restaurar as funções do corpo. Por quê? A gente vem nesse princípio de, vou comer de 3 em 3 horas, é colocado pra gente, grandes organizações aí, governamentais e não governamentais, colocados pra gente várias diretrizes nutricionais que a gente precisa comer o tempo todo. E isso por quê? Porque a indústria, tanto alimentícia quanto a farmacêutica, andam de mãos dadas, sócias, e elas fazem que você adoece e elas vendem o antídoto. Então, o jejum já era praticado por Jesus. Então, é um negócio que não foi a gente que inventou. Só que, por ter esse hábito diferenciado do que era lá nos nossos ancestrais, não é você do nada parar de comer. E isso não vai te ajudar. Então, eu sou uma pessoa aleatória e agora eu vou resolver fazer jejum. Então, eu vou parar de comer. Não funciona desse jeito. Você precisa, primeiro, preparar o corpo para voltar à ancestralidade, vamos dizer assim. Tem que bolar uma estratégia, no caso, seria isso? Um planejamento e uma estratégia. E aí a gente tem as variações que a gente estava falando bem no comecinho, que são o jejum intermitente e o jejum natural. Então, assim, o que seria o jejum intermitente? É fazer a intermitência de protocolos de horário. Então, existem, por exemplo, pessoas que fazem 12, 14, 16, 18, 24, 72 horas. Mas não é do nada. Agora eu vou parar. Não é assim que funciona. Então, geralmente na estratégia de emagrecimento, a pessoa começa no jejum natural, que ela precisa entender quando ela realmente tem fome, quando ela tem saciedade. Quando ela consegue regular isso, aí sim, ela vai conseguir fazer essa intermitência vai fazer o protocolo de 16 horas, no outro dia ela vai fazer 14, no outro 18, no outro 24, e assim sucessivamente. E qual o recorde de jejum que existe, que você conhece? Então, no livro que eu li do Dr. Jason Fung, que é um médico nefrologista nos Estados Unidos, ele tem um livro chamado Código do Diabetes e outro livro os dois que eu li foram esses. E o outro, o Código da Obesidade. No Código do Diabetes, ele fala sobre um recordista que ficou 368 dias em jejum. Mas foi objeto de estudo, toda a prática que ele fez, enfim, não é aqui no Brasil, foi controlado por médicos e tal, mas assim, não é um princípio para emagrecimento, vou ficar sem comer e vou me abster de comer e acabou e vou emagrecer por causa disso. Não é assim que funciona. Até porque, geralmente, a maioria das pessoas que ficar 368 dias fazendo jejum vai conseguir emagrecer, né? Morreu, né? Então, alcançou o objetivo. Alcançou, vai chegar a ficar vai só osso. Então, assim, o objetivo principal, se você quer fazer o jejum, e o que acontece? As pessoas se assustam com a palavra jejum. Como assim? Eu vou ficar em jejum? A primeira coisa que a gente ouve quando fala estou em jejum você vai passar mal, ai meu Deus do céu, você vai fazer atividade física em jejum? Sim, eu faço todas as minhas atividades físicas em jejum. Faço, inclusive, o longo, o treino longo de um sábado aí de 22 quilômetros em jejum.
porque eu já fiz com que o meu corpo utilizasse da própria energia. Então, ele pega a gordura que está sobrando e ele mesmo faz com que essa gordura vire a energia disponível para o corpo. Então, a prática de jejum ela vai melhorando conforme você vai ajustando os hábitos, a alimentação e a mentalidade também. Quando eu tenho fome, a porrada quase come, que a gente fica estressado. Então me explica por que o jejum não funciona pra mim. Ou poderia funcionar se eu fizesse de outro jeito. Porque quando eu tenho fome, eu fico estressado. E aí a gente briga. E aí nosso casamento termina. Aí depois do divórcio a gente vai e casa outra vez. Não é assim que funciona quando eu tô com fome? O que varia? Primeiro que a nossa alimentação é diferente. O nosso estímulo que a gente manda pro corpo é de forma diferente. O jejum, inclusive, fica aqui, vamos abrir um parênteses, ele não tomava café da manhã quando eu o conheci. Quem fui eu, o café da manhã na época da vida dele, que comia de 3 em 3 horas, era eu. Isso, temos que deixar tudo limpo aqui. Porque quando ela me conheceu, ela falava assim... porque você... Eu falava, não, eu não tomo café da manhã. Não, tem que tomar. Como assim você não toma café da manhã? Você tem que tomar café da manhã. Eu não conhecia low carb, não conhecia as práticas do jejum, não fazia ideia, não tinha estudado ainda sobre os temas. E aí, ela me colocou na vida do café da manhã. Aí agora ela saiu. Sabe aquele amigo que entra na piscina e fala assim, pode pular, a água tá quentinha. Que aí quando tu bate na água, tu fala assim, meu Deus, isso aqui tá um gelo. Tá quase o Titanic cruzando do lado do iceberg. Então, foi isso que ela fez comigo. Vai, prossiga. Então, funciona o seguinte. O jejum, ele vai ajudar, inclusive... É estranho falar que o jejum pode controlar, inclusive, a fome. A gente tem ápices de fome que o corpo vai falar, olha, eu estou acostumado a comer meio-dia. Então, vai dar meio-dia? Vamos supor que você ajustou o seu relógio aí porque você trabalha. E aí, todo dia, meio-dia, você vai ter aquela fome que é física porque o corpo acostumou a se alimentar naquele momento. Então, vai chegar e como que ele sabe que é meio-dia? Porque o corpo não tem um relógio. E aí a gente entra a gente pode fazer um outro podcast só para falar de ciclo circadiano. E a gente vai falar sobre a luz natural. Então, o corpo entendeu que a luz que está vindo, que aqueles estímulos que você dá todos os dias são iguais, está chegando próximo do horário de comer. Então, ele entrou num hábito. E nisso... No jejum, imagine que você pule. Você fala, não, corpo, hoje estamos em jejum. Obviamente, você vai ter o feixe, vai ter aquele ápice de fome. E aí, você pode ser que tenha todos os sintomas de fome que você está acostumado. Então, no começo, por que eu chamo de jejum natural? Não gosto daquela coisa da intermitência obrigatória. Eu vou ficar 18 horas, eu vou me forçar a ficar 18 horas. Não gosto disso por causa disso mesmo, por essa obrigatoriedade. Mas, eu me coloquei aqui de meta que hoje eu vou pular o almoço. Então, eu sei que eu vou ter fome, porque o corpo está acostumado. E aí eu vou ter, sim, todos aqueles feixes que eu tenho de... Eu tô de mau humor, eu tô com uma dor de cabeça. E aí existem aí as práticas que a gente pode para driblar. Primeiro é a sede, né? Porque a gente vai completar, porque o corpo começa a liberar a gordura e a gente vai ter uma excreção maior na urina de líquido, então a gente vai precisar repor água com sal e chás. E o café, né? Se o café não tiver proteína, nada disso. E algumas pessoas, para se manter no jejum um pouco mais longo, utilizam também TCM, que são gorduras, né? Gorduras naturais ali para se manter na cadeia do jejum e se manter em cetose. Então, quando você faz esse estímulo no cérebro, é meio que ele entende. Eu vou fazer uma prática aqui, não vou ficar trazendo um termo técnico para o pessoal entender. Sim. Então, meio que ele entende o seguinte: bom, eu tô queimando a gordura aqui e me manteve vivo até agora. Eu tive a fome, mas eu não posso comer agora. E aí vou continuar queimando a gordura. Então, ele aumenta o gasto calórico das suas gorduras e te tira daquele momento, eu tô de mau humor, meu Deus, parece uma TPM masculina. Vou falar, quando ele tá de mau humor, de fome, parece a TPM masculina. E aí, te tira desses sintomas e você passa a não se preocupar com a próxima refeição e se concentrar no trabalho, porque você tem energia suficiente, o corpo sabe que você tem energia e ele continua. Então, fazendo um paralelo dessa situação,
imagina se a gente estivesse vivendo na época das cavernas. Você saiu para caçar e aí a comida tá acabando. Você não pode comer. E não tem como comer naquele momento. Aquilo que tem é pro filho. Só que você tem que ter energia suficiente para sair para caçar de novo. E aí, você vai ter um estado de mau humor? Vai dar piti? Vai ter um mimimi? Não, não vai. Os homens das cavernas não batiam um pezinho, né? Exatamente. Faz, né? Não vai bater o pezinho. Vai sair para caçar de novo. Então, hoje a gente abre a geladeira. É o tempo todo. Tá toda hora disponível. Você vai numa prateleira de mercado, tá todo o tempo disponível a quantidade de comida que você tiver que comer. Mas não é assim que funciona. Então, isso você deixa de respeitar o corpo. Quando você informa, não, continue gastando aí a energia que eu tô concentrado fazendo outra coisa, aquela fome pula junto com a sua refeição. Essa é a grande chave do negócio. Entendi. Acabamos de receber uma pergunta aqui de um ouvinte aqui do podcast, que ele é ao vivo, e ele perguntou, posso fazer 18 horas de jejum e comer pão com margarina com um copo de Coca-Cola? Então, aqui... gente, o PI Produções é complicado aqui. Sem jejum, a questão que as pessoas mais pecam no jejum, não importa qual protocolo elas vão fazer, é justamente a quebra do jejum. Isso, inclusive, para quem tá vindo do jejum natural, que é o dormir, né? O ato de dormir e acordar depois de 8, 10 horas aí de ficar... Você jantou, as pessoas tendem aí a dormir 2 horas depois, mais ou menos, e aí ficou 6, 8 horas dormindo, quando acorda, tem o hábito de fazer o café da manhã já de maneira errada, né? Então... O grande lance de o jejum às vezes não funciona para a pessoa é porque ela quebra o jejum da maneira errada. Então, qual é a parte mais importante do jejum? É a quantidade de horas que você fica sem comer? Não. É o que você come no momento da janela da alimentação. Então, é a base comida de verdade. Como a gente fala sempre em todos os nossos episódios aqui. Então, nada de Coca-Cola, nada de... É porque imagina o seguinte, o estado de escassez. Imagina que uma terra, a gente vai imaginar assim um terreno bem seco. E aí choveu pouco. O terreno vai absorver o máximo possível de água para gerar nutrientes naquela terra, porque tem animais, vegetais, etc. Certo? Sim. Imagina agora que o corpo é essa terra, esse terreno. Você está na escassez porque você está no jejum. Se você come algo que não é nutritivo, só tem calorias, ele vai absorver como aquilo? Primeiro que vai dar um pico de insulina absurdo, você vai ter dor de cabeça, vai ter uma letargia e aí pode ser que tenha diarreia, pode ser que tenha diversos outros sintomas. Agora, se você começa alimentando com alimentos nutritivos que vão completar aquilo que está em escassez no corpo, ao invés do corpo ter um apagão, ele vai continuar funcionando ainda melhor e vai te dar estímulo para continuar trabalhando com mais concentração, é como se desse realmente esse tipo um match entre o que o corpo está pedindo, pelo amor de Deus, no momento que você vai quebrar o jejum, e aquilo que você vai comer. Mas não são só alimentos naturais em si, né? Porque tem alguns alimentos que têm o índice glicêmico mais alto, esse tipo de coisa, e pode te afetar. Porque eu, por exemplo, quando como uma banana que o Valentim deixa lá metade da banana, fala assim, não quero mais. Aí eu como metade da banana dele, dá aquele pico de fome absurdo. O ideal então, imagina a pessoa que sai de um jejum de 18 horas e vai comer, sei lá, banana, por exemplo. O ideal é, assim, é comer... A pessoa precisa primeiro se entender, ela precisa se conhecer. O jejum traz muito isso, você se conhece. O que faz bem, o que não faz, o que te dá mais fome, o que não te dá. Então, por exemplo, eu também, se eu comer uma banana, logo depois de jejum, abriu a porta do inferno, nunca mais eu vou conseguir fechar, porque vai me dar vontade de comer todos os doces da face da terra. Por quê? Porque deu um pico de glicemia, mesmo sendo uma banana, é natural, é uma fruta, tal. Ela deu um pico de glicemia, aquilo vai me dar, mas gerar estímulo para continuar comendo. Eu tenho um gatilho pro doce e automaticamente as papilas gustativas estão ali esperando o açúcar. É isso que vai acontecer. Então, eu vou ter fome mais vezes no dia e quebrei toda a minha estratégia de jejum. Então, se o corpo está em cetose, né, que é utilizando a gordura como forma de energia, com o que eu vou fazer a minha quebra de jejum?
com gordura. Então, eu faço esse estímulo, por exemplo, quando vou sair do jejum, começo por castanhas, nozes, ou ovos, queijos, bacon, e aí eu entro nas proteínas, e o que tiver de carboidrato vai ser realmente low carb, né? Então, vai acabar sendo geralmente um estímulo de baixo carboidrato e de baixo índice glicêmico, para que eu não tenha esse tipo de estímulo de ficar fazendo com que o meu pâncreas trabalhe alucinadamente. Você acredita que o jejum, então, é uma das melhores ou a melhor estratégia para a pessoa conseguir alcançar o emagrecimento? Se ela tiver uma boa relação com a comida, sim. A primeira coisa que a pessoa precisa entender é que o mental dela tem que estar muito bom para ela não ter aquela sensação de, meu Deus, se eu deixar de comer isso aqui agora, ele não vai ter depois, então eu preciso comer de uma vez. Se a pessoa ainda tem esse tipo de mentalidade, o jejum ainda não é para ela. O jejum pode ser para todo mundo, desde que a pessoa tenha um emocional muito bem relacionado. Ela sabe o que é uma fome emocional e quando não é, qual é o estímulo que ela está tendo naquele momento, porque, inclusive, a mídia traz muito disso. Então, vai chegar uma época do Dia dos Namorados, o Dia das Mães. É estimulado o quê? Essa emoção de carinho, de amor com chocolate o tempo todo. Tem propaganda falando da mulher de TPM, um cara lá casado com a mulher levando o chocolate. Então, o estímulo o tempo todo com açúcar, o tempo todo relacionado. Isso é um estímulo emocional. Se ela não sabe controlar ainda esse estímulo emocional, o jejum ainda não é para ela. Ela precisa organizar a alimentação, o emocional, mentalidade e aí partir para o jejum. Mas é, sem dúvida, uma das melhores estratégias. Entendi. Tem mais algo que você queira falar sobre o jejum? Muito importante as pessoas que elas começam o jejum e acham que simplesmente vai dar o start e vai perder um monte de quilo de uma vez. A gente tem realmente casos que a gente vê na internet que são verídicos. Tem aqui, vou citar a Angélica, o arroba dela no Instagram, Eu Venci a Flacidez, que, cara, ela conseguiu controlar a flacidez de uma obesidade que ela eliminou 45 quilos e não sobrou pele. Quem porque quiser o jejum saber faz da história, isso. encontra nas lives lá do seu Instagram, né? Isso, tem uma live que eu fiz com ela que tá dividida em 2 momentos, inclusive, que foi assim, foi sensacional. Mas qual é o grande ponto? O jejum, feito da maneira correta, vai fazer com que você elimine gordura e até ganhe músculo, né? Então, vai fazer um estímulo correto para o corpo, desde que na sua janela da alimentação esteja certo. Mas ele não é um milagre. Então, não existe compensação. Eu chutei o pau da barraca, chutei o balde, me afoguei no final de semana e segunda-feira eu vou fazer 30 horas de jejum, vou ficar até terça sem comer. Que é o que o povo costuma fazer. É o que o povo geralmente quer fazer. E esse é o pior estímulo que tem, porque você colocou o corpo na guerra, é como se estivesse o tempo todo na guerra e depois joga álcool, sabe? Então, é óbvio que o corpo vai fazer, gente, eu tô ficando doente aqui, porque tá faltando nutriente, não tá sendo certo isso aqui. Então, fazer o estímulo certo com a alimentação primeiro, mentalidade e depois o jejum. Entendi. Mais alguma coisa? Que você queira falar? Acredito Quantos minutos que temos, seja. Piai? 10? Vou só salientar essa parte da flacidez, porque tem mulheres, às vezes, que deixam de emagrecer por medo da flacidez. Então, eu tinha uma aluna que tinha muita dificuldade logo no começo da mentoria. Isa, o meu maior medo de emagrecer hoje, a gente numa reunião da mentoria, é porque pode ser que sobra pele. E a pele é feia quando sobra, a gente sabe disso. E a mulher que busca emagrecimento, ela busca ficar bonita. Então, a pele acaba virando assim, eu prefiro que a pele esteja ali esticadinha com a gordura do que ela caia. E aí, o jejum entra para fazer esse reparo. É um reparo natural, eu chamo de cirurgia natural. Então, assim, é um reparo natural que o corpo vai fazer. Por quê? Quando você começa a chegar num estímulo de que já foi bastante gordura, eliminou bastante peso, o corpo, você continua fazendo suas estratégias de jejum, e aí a intermitência de fazer 18 horas num dia, 16 no outro, 14, enfim. E aí tá tudo certinho na tua alimentação, você tá fazendo atividade física, se hidrata muito bem, que isso é uma parte muito importante. Quando você passa de 24 horas de jejum, ele, além de aumentar o gasto de energia, então ele vai comer, vamos dizer assim, vai, entre aspas aqui, vai comer mais da sua gordura, ele também vai entrar num processo chamado autofagia, que nada mais é que, dentro do português mesmo, é o corpo se comendo. E da onde que ele tira isso?
daquilo que não vai utilizar mais. Então, todos os dias, todo santo dia, a gente renova células, milhares, trilhões de células a gente tem, então milhares de células vão se perdendo. E aí, radicais livres, a gente tem células cancerígenas, tem várias coisas que nesse meio tempo pode ser que o seu corpo estimule ela a se reproduzir. Então, a autofagia, inclusive, é utilizada em alguns tratamentos de câncer junto com a dieta cetogênica, porque o corpo vai naquela célula que está com defeito e destrói. Então, ele vai fazendo isso também com a pele que vai sobrar. É como se ele, vou colocar aqui, vou personificar. É tá como sobrando, se ele entendesse. Preciso tirar tá de algum sobrando, lugar. então eu vou usar isso aqui. E aí ele começa a fazer esse estímulo. A gente vai ter um estímulo maior de colágeno com a alimentação, com a hidratação, tudo. E aí vai fazendo com que tudo isso se integre. Então, para você que às vezes quer fazer o jejum, sabe que tem todos esses benefícios, procure aí um médico, um nutricionista que entenda do assunto, porque tem muito, muito, muito profissional ainda que não está atualizado nesse assunto e vai criticar antes de saber. Então, procure pessoas que saibam sobre o assunto, que tenham habilitação para isso, para te ajudar, e aí você só vai colher os benefícios fazendo certinho. Então é muito interessante a gente saber que tem um meio de tirar essas peles todas que vão sobrando da flacidez aí, do emagrecimento, de um meio bem natural. Sem precisar entrar na faca, tipo, emagreci agora, né? Tipo isso. Pra quem não sabe, a gente assiste bastante Dr. Now. Os quilos mortais. É isso aí. E aí tem o emagreci agora também. Então, assim, no geral é isso. A gente deu uma pincelada aqui, daria para fazer vários episódios só falando do jejum, cada hora um tema. Se vocês tiverem mais dúvidas, quiser saber, às vezes, como começar, a gente pode fazer. A gente também depende do que vocês tenham aí, dúvidas e sugestões pra gente continuar tendo um conteúdo que seja mais assertivo. Então, se vocês querem saber mais sobre isso, tem mais dúvida, manda pra gente nos comentários do vídeo aqui no YouTube, pra quem for assistir no YouTube. Manda pra gente num comentário no Spotify, se eu não me engano, dá pra vocês colocarem lá comentário, ou no Instagram, né, nas nossas redes sociais. E pode mandar no direct da Isadora direto, que é @euisadomingues. Isso, e pode mandar também no site, gente. Agora tem um site que tem chat, tem várias outras coisas. Tá lá, vocês entram www.isadomingues.com.br. Então vocês conseguem mandar chat, dúvida, e-mail, o que vocês quiserem. Exatamente. Aí lá você encontra os melhores canais, entra em contato com ela e manda as perguntas que você achar melhor aí. Isso e aí. A gente vai responder assim que E possível. não esqueçam, gente, na dúvida lá de colocar o meu arroba é eu, Isa Domingues. É muito importante a palavra eu no começo. Senão vocês vão cair numa famosa que infelizmente não sou eu, mas... Por isso que o Instagram é eu, Isa Domingues. Exatamente, senão... porque teve gente, eu não te achava antes. Eu recebi um e-mail de uma menina, eu não tava te achando antes. Porque só Isa Domingues vai cair numa outra pessoa. Então, ela é mais voltada pra moda, não tem nada a ver com a alimentação saudável aqui e o nosso tema, tá bom? Fraudadora, né? Não. Não. Ai, meu Deus. Brincadeira, gente. Então é isso. Agradecer aqui ao nosso querido produtor PI Produções, que errou o dia. O episódio era pra estar sendo gravado num dia e ele veio no dia... Era pra ser gravado no dia X e ele veio no dia Y. Mas mesmo assim a gente vai agradecer ele, só não vai pagar. E... É ansiedade pra participar com vocês. É muita ansiedade. E saudades. Já deixamos aqui as redes sociais da Isa Domingues. E vou deixar minha rede social aí também para quem quiser seguir, @eucarlos.castro. Então é isso, chegamos ao fim desse episódio. Isso aí. Um abraço e tchau, tchau.